Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante aí na sua casa conosco. Submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Amada igreja, boa noite, graça e paz. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias
No livro de João, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 4. A ressurreição de Lázaro. Quem encontrou, por favor, leia comigo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, a sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nós vamos curvar as nossas cabeças para o momento de oração. Por favor, no silêncio do seu coração, com toda a reverência, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, agora, Deus, que a Tua palavra foi lida, ela é santa, ela é viva, ela é eficaz, ela fala por si só. Nós rogamos e suplicamos, ó Pai, uma bênção de esclarecimento agora nos nossos corações, Senhor. Abra os nossos entendimentos, para que possamos sair desta mensagem edificados e desafiados por ela, Senhor. Perdoa os nossos pecados pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Autoriza-nos agora, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, desde o início da pandemia, tornou-se um hábito, eu diria não muito agradável, ficar diante da televisão ou da tela do computador, do celular, esperando as autoridades da nossa cidade divulgarem o relatório diário do estrago do coronavírus na nossa cidade. Infelizmente, o número tem crescido assustadoramente, cresce a cada dia. Hoje, por exemplo, nós já estamos na casa de 96 óbitos aqui na nossa cidade. Irmãos, eu penso o seguinte: já que não se pode riscar do mapa das nossas vidas essa realidade chamada morte, então nós precisamos aprender com a palavra de Deus como enfrentá-la, como lidar com ela. Porque, de acordo com as Escrituras Sagradas, esta é uma situação real e inegável, da qual ninguém poderá fugir. É tudo, meus irmãos, uma questão de tempo. O tempo de Deus. Salmo 139, verso 16, diz assim, que os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles ainda havia. Por isso, irmãos, um dia todos nós teremos de encará-la de frente, olho no olho. Portanto, é sobre esse assunto que nós vamos tratar nesta noite. Este capítulo 11 de João, conhecido de todos nós, ele fala de uma família que passou por essa dolorosa experiência. Irmãos, pode acreditar, não há sofrimento no mundo que se compare à dor do luto. Literalmente, o luto, ele tira os pés o chão dos nossos pés, e diante dele a família se vê obrigada a tomar decisões que podem gerar, de alguma forma, crescimento ou fracasso na família. Então, tudo vai depender de como os membros da família vão encarar esta fase da vida. A pergunta tema para esta noite é esta: como reagir diante da morte? Que tipo de postura a família cristã terá de assumir para vencer essa situação? Um fato curioso, irmãos, é que em cada família que passa por essa experiência, as reações são variadas,
e inesperadas, mas os sofrimentos e os questionamentos, eles são idênticos em todas as famílias. É a hora do cônjuge apaixonado perguntar a Deus: por que ele e não eu, Senhor? É a hora dos pais perguntarem a Deus: por que o nosso filho e não nós? Ele era tão jovem, tão bonito, tão cheio de vida, tinha um futuro promissor. É o momento do filho gritar, chorar e perguntar a Deus: por que meus pais foram embora tão cedo, Senhor? Eu precisava tanto deles ainda. Mas também, meus queridos, é hora de um irmão chorar e dizer: eu nem tive tempo de me reconciliar com ele. Por quê? Por quê? Veja, irmãos, que esses questionamentos, eles são inevitáveis. Mas quando eles não são respondidos satisfatoriamente, eles trazem consequências. Preste bem atenção nisso. Consequência que pode mudar os rumos de uma família. E para pior. Principalmente quando a família não tem a Cristo. Quando ela não está fundamentada na rocha que é Cristo. Essa família não consegue suportar o baque, o golpe, e acaba se desmoronando. O meu clamor coletivo durante essa pandemia tem sido um só, para que Deus tenha misericórdia das famílias que já perderam seus entes queridos para esta enfermidade. Só nesta semana eu perdi 2 bons amigos, irmãos em Cristo. O Trindade, secretário da Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante, e o Paulo, conhecido como Paulinho, irmão da Jerusa, a nossa irmã que tem uma lanchonete aqui de frente ao Hospital Presbiteriano. Foi o Paulo que me ensinou a tocar violão quando entrei para a igreja. E foi ele que me ensinou a tocar e cantar o primeiro corinho. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Meus irmãos, nós podemos aprender preciosas lições que poderão nos ajudar no enfrentamento desta crise, no enfrentamento dessa triste realidade chamada morte. E pode acreditar, nenhuma dor no mundo se compara à dor do luto. Então, em primeiro lugar, ao contrário do que se pensa, a morte deve ser promovida, ou melhor, a morte deve promover a vida em família. Como assim, pastor? Morte promover vida? Sim, meu querido. Ao receber a notícia das irmãs Marta e Maria, percebam a resposta de Jesus. Ele disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja exaltado por meio dela. Versículo 4. A morte se instalou no coração da humanidade desde o exato momento em que a desobediência entrou no coração de Adão. Deus havia deixado muito claro a ele, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus disse: Adão, o dia que dela comerdes, certamente morrerás. E a Bíblia diz que Adão comeu e morreu. E o apóstolo Paulo, em Romanos 5,12, vai dizer que agora a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De maneira que todas as famílias, indiscriminadamente, terão de enfrentá-la num determinado momento da vida. E neste quesito, a senhora estraga prazer, a morte. Ela é bastante justa, porque ela não discrimina ninguém. Pessoas ricas morrem, pobres, cultas, analfabetas, brancas, amarelas, negras, todas estão expostas a essa dura e crua realidade. Por isso é muito importante que os membros da família aprendam a gozar da vida da melhor maneira possível. Aprenda a aproveitar as oportunidades em família, enquanto há tempo. Se pararmos para pensar,
Veremos, irmãos, que a vida ela é curta demais para ser desperdiçada com coisas fúteis, tolas, insignificantes, com picuinhas. Meus irmãos, a vida é bela demais para ser vivida de qualquer maneira, de qualquer jeito. A família de Marta, Maria e Lázaro revela isso aqui. Ao que tudo indica, esses três irmãos souberam aproveitar a vida em família. Por quê, pastor? Percebe-se aqui, havia harmonia e cuidado mútuo naquela família, naquela casa. Havia uma preocupação recíproca, uns para com os outros. Veja a narrativa do texto. As irmãs fizeram de tudo para evitar que o irmão Lázaro morresse. Inclusive, mandando chamar o Senhor Jesus, que era amigo da família e que tinha um carinho especial por Lázaro. O recado das irmãs foi da seguinte forma: está enfermo aquele a quem o Senhor tanto ama. Jesus, o seu irmão, o seu amigo Lázaro adoeceu, por favor, venha visitá-lo. Esse tipo de preocupação era resultado de uma vivência positiva, muito salutar entre todos naquela casa. Como eu disse no sermão de domingo passado, a família, ou melhor, em família, ninguém chora ou sofre sozinho. Se um membro da família sofre, a Bíblia diz que todo o corpo padece junto. Mas também, meus irmãos, nós não podemos ser ingênuos e pensar que isso acontece em todas as famílias, que todo o corpo geme e sofre junto em todas as famílias, porque não é verdade. Em algumas famílias, desprovidas do amor de Deus, da presença do Senhor Jesus, quando um membro fica doente, é a chance do alívio, é a chance do até que enfim vou me livrar desse traste. Uns dizem assim, foi tarde demais. Muitas famílias estão precisando urgentemente redescobrir o verdadeiro conceito da palavra família. São lares nos quais há muitas discussões, muita desunião, brigas infindáveis, ciúmes desmedidos e todo tipo de desentendimento. Mas olha, há uma questão em comum que precisa ser considerada nessas famílias que vivem em pé de guerra. Talvez seja a sua família. Você precisa considerar algo de extrema importância, que é a morte. A morte sempre chega de surpresa. Ela não manda avisos. Ela sempre chega de surpresa sem que haja tempo hábil para os membros se desculparem das palavras duras, das decisões impensadas, fazer as pazes, consertar os relacionamentos quebrados e promover a reconciliação. Então, quando não há tempo hábil para a reconciliação, o perdão e a reconciliação, surge o quê? Surgem agora os sentimentos de culpa, sentimentos de remorsos e outros que arrebentam com a família. Por isso eu volto a insistir. Enquanto há tempo, a família precisa praticar o diálogo, o amor, o perdão e a reconciliação. Mas isso tem que ser hoje, pois amanhã já poderá ser tarde demais. Segundo lugar, a morte é um golpe que requer uma reação positiva e imediata daqueles que ficam. Como aconteceu aqui, as irmãs Marta e Maria, elas reagiram diante do inesperado, elas foram ligeiras, rápidas em agir diante do inesperado. Eu gosto muito do Salmo 146, verso 4, que diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios.
Foi o que aconteceu com Lázaro e acontece com todos que partem desse mundo. O rei Davi está dizendo aqui que quando uma pessoa morre, perecem todos os seus desígnios, ou seja, morreu, acabou. The end. Ponto final naquela história de vida. Mas, pastor, e os que ficam, pastor? O que acontece com aqueles que ficam com os familiares destroçados pela dor, pela saudade, pela ausência de quem não está mais entre nós? Bem, é com esses que nós devemos nos preocupar. Não devemos nos preocupar com aqueles que partiram. O pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus. Agora, os que ficam precisam reagir à altura da dor, precisam reagir à altura da perda e não desistir jamais. Eu sei que é quase impossível aceitar isso, principalmente quando se trata de acidentes trágicos, doenças inesperadas, mas é preciso reagir. O Dr. Norman, pastor e médico, em seu livro Vida Diária, ele mostra uma sequência de coisas que a família precisa fazer para superar a dor do luto. Primeira dica do Dr. Norman: peça a Jesus para fazer morada no seu coração e aliviar a sua carga. Porque esta tarefa de cuidar é dele. É só dele e de mais ninguém. Só Jesus pode derramar o bálsamo do consolo sobre o seu coração ferido, meu irmão. Ele administrou esse bálsamo sobre a família de Betânia e ele fará o mesmo por você. Por isso, não tente vencer essa perda sozinho. Deixe Jesus cuidar da sua dor por você. Ele te ama. Deixe Jesus cuidar dessa dor por você. Segunda dica do Dr. Norman: não tenha medo e nem vergonha de dar vazão, de dar espaço à sua dor. Se tiver de chorar, chore. Chorar é um dos mecanismos libertadores da natureza humana. A dor e as lágrimas, elas precisam ser extravasadas, senão elas nos congelam por dentro. Um fato interessante aqui neste episódio é que quando Jesus chegou à casa de Betânia, as irmãs Marta e Maria mostraram a pedido de Jesus onde elas haviam sepultado Lázaro. E o texto diz que quando Jesus viu o túmulo de Lázaro, sepultado já há 4 dias, a Bíblia diz que Jesus chorou. João, o evangelista, faz questão de dizer que Jesus chorou quando viu o túmulo do seu amigo Lázaro. Chorar faz bem. A Bíblia registra também Jesus chorando em outra ocasião, não só aqui em Betânia, mas ele chorou também sobre Jerusalém. Jerusalém mergulhada no pecado da ignorância e da soberba. Ele olhou para aquela cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e todos que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não me aceitastes. Mas foi também o próprio Salvador, o seu sermão histórico, o Sermão do Monte, quem disse: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Terceira dica: não se enterre antes da hora, meu irmão. Mantenha-se vivo tanto quanto possível. Lembre-se, quem morreu não foi você. E já está comprovado que evitar lugares e pessoas com as quais você costumava estar, quando estava com seu ente querido, pensando que isso trará cura à sua dor, isso nunca funcionou. Não adianta evitar pessoas, lugares. Fugir da realidade não resolve nada. Só tende a desenvolver uma melancolia crônica na nossa alma. Então, meu querido, volte
à vida. Volte à vida. Não se enterre antes da hora. Não morra porque o seu ente querido morreu. Volte para a vida. Chorar lava a alma. E só quem ama sente saudade. Quarta dica, meu querido. Leia a Bíblia regularmente, constantemente, especialmente os Salmos. Os Salmos contêm todas as escalas da vida humana, com suas graças e desgraças, com suas vitórias e também derrotas. Os Salmos estão cheios de fé, compreensão e consolo para aqueles que choram. Os Salmos nos ensinam a chorar diante de Deus, e mais do que isso, eles nos ensinam como encontrar refrigério para nossa alma sôfrega e impaciente. O salmista cantava assim: esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quinta dica para você vencer a dor do luto: exercite a esperança. Uma das mais seguras fontes de consolo para quem chora é saber que na eternidade ela nunca mais vai chorar. Como assim, pastor? É isso mesmo que você ouviu. E eu faço questão de repetir para que você memorize, grave isso. Uma das mais seguras fontes de consolo para quem chora é saber que na eternidade você nunca mais vai chorar. Por quê? Porque Jesus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não mais existirá. Apocalipse 21, 4. Não pode haver, meu querido, nada mais alentador, animador do que saber que na eternidade nunca mais nós vamos chorar por ninguém, por nada ou por coisa alguma, porque será uma eternidade sem pranto, sem clamor, sem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E eis que agora tudo se faz novo. E ainda estaremos reunidos para sempre com os nossos entes queridos que partiram em Cristo Jesus, porque esta é a promessa, o encontro dos remidos na glória, promessa de Jesus. A esperança da ressurreição, ela é de todas a mais animadora e é o maior consolo para a alma enlutada. Jesus disse a Marta e a Maria, nos versículos 24 e 25, Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O seu irmão há de ressurgir. Em sexto e último lugar, a morte na família é uma oportunidade para Deus ser honrado, exaltado e recebido. A maneira como a família cristã reage diante da dor do luto irá mostrar ao mundo duas coisas: a qualidade da sua fé e o tamanho do seu Deus. Se há desespero, revolta e ingratidão nessa família, é porque a fé é rasa e o Deus é pequeno. Nos dias de Noé, todos nós conhecemos a história de Noé, mas preste bem atenção, não é de Noé que eu quero falar, é de Jó. Nos dias de hoje, aqui na nossa cidade de Rio Verde, com seus 235 mil habitantes, hoje, não haveria espaço em nenhuma das muitas PACs da nossa cidade para que Jó, o servo fiel de Deus no passado, pudesse velar os 10 caixões dos seus filhos. Para que pudesse velar os seus filhos, porque eram 10 caixões. Meus irmãos, no entanto, esse homem nos deixa uma grande lição. Um grande legado ele deixa para todos nós. Lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei.
o Senhor deu e tomou para si. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto bíblico continua dizendo no versículo 22 agora do capítulo 1, que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus culpa alguma. Não atribuiu a Deus culpa alguma. Então esta é uma postura que revela sabedoria e gratidão diante de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Marta e Maria conseguiram essa façanha e como recompensa elas foram consoladas pelo Senhor Jesus, que fez questão de dizer a elas: Lázaro, seu irmão, há de ressurgir. Elas foram consoladas pelo Senhor Jesus, que sempre se identifica conosco nas nossas experiências de pesar pelas quais passamos. Ele nunca nos deixa chorar sozinhos. Ele chora e sofre conosco. E ele, inclusive, usa a dor do luto como imã para nos atrair a ele mesmo e para aproximar os membros da família. Preste atenção no que eu disse. Eu disse que Deus usa, inclusive, a dor do luto para aproximar os membros da família, aproximar e não afastá-los, como tem acontecido. Enquanto muitas famílias se destroem com a partida de um membro, nós sabemos, pela graça de Deus, que outras se agigantam ainda mais. E essas que se agigantam diante da dor, essas são as famílias edificadas sobre a rocha. Essa é a família de Marta e de Maria. Essa precisa ser a nossa família. A família que tem atitudes equilibradas diante de uma crise, seja ela qual for. Essa precisa ser a nossa família. Essa família não só dará bom testemunho da sua fé, mas também irá influenciar positivamente outros lares que passam pelas mesmas situações. Eu li sobre uma família e quero compartilhar com os irmãos. Quando o pai desta família faleceu, homem rico, o filho abandonou a mãe num asilo, colocou a mão na sua herança, ou melhor, no dinheiro de toda a família, que ele era filho único, e ausentou-se para um país muito distante. Depois de muito tempo, ele recebeu um telefonema do asilo dizendo que sua mãe estava morrendo e que ele deveria comparecer ao local o mais rápido possível, pois tinha muitas despesas para serem sanadas. Queridos, o filho chegou naquele local onde estava a mãe, onde ele abandonara a mãe, e perguntou: mãe, nem a abraçou, o que posso fazer pela senhora, minha mãe? Disse ela: prometa, meu filho, que quando eu morrer, você irá colocar ventiladores em todos os quartos desse asilo, porque aqui é um calor insuportável. Por vezes eu fiquei sem dormir, porque não suportava o calor. Prometa também, meu filho, que irá doar uma geladeira nova para o abrigo, porque a que tem aqui é muito velha e por muitas vezes eu comi comida estragada. E o filho retrucou: mãe, mas agora que a senhora está morrendo, a senhora me pede essas coisas? Por que agora? E ela respondeu: é que eu aguentei o calor e a comida estragada aqui, meu filho, mas tenho receio de que você não irá suportar tudo isso quando seus filhos mandarem você para este lugar. Pois é a lei da semeadura, meu filho. A gente planta e a gente colhe. Você colhe o que você planta. O filho chorou muito, abraçou a mãe, mas não teve tempo de levá-la para sua casa, porque ela morreu ali em seus braços. A vida em família é bela e, ao mesmo tempo, é muito breve. Belíssima, mas brevíssima. Por isso, ela precisa ser aproveitada, usufruída ao máximo. Deixar para abraçar, beijar, perdoar, reconciliar, acariciar, cuidar, presentear só no dia do aniversário, nas datas especiais, tudo isso é tolice. Tudo isso é tolice. Eu aprendi muito cedo no meu pastorado com uma pessoa muito querida de todos nós, e ela está me ouvindo agora.
Por questão de ética, eu não vou dizer o nome. Eu só vou dar uma dica. Nós amamos as suas devocionais diárias. Um dia essa pessoa me presenteou com algo. E vocês sabem que eu tenho muita dificuldade, pela minha timidez, em receber presente. Então eu questionei, falei, escuta, mas não é meu aniversário é em fevereiro, está longe. E ele me disse o seguinte, se eu posso fazer alguém feliz hoje, por que esperar para fazê-lo no amanhã? O amanhã a Deus pertence. Então olhe para mim, ame o que você tem hoje, antes que a vida lhe ensine a amar o que você perdeu ontem. Aí sim você vai chorar e alguém vai lhe dizer, vai jogar na sua cara, agora é tarde demais. É tarde demais para mandar flores, é tarde demais para presentear, abraçar, beijar. Pastor, o que eu devo levar desta mensagem para a minha vida? A pergunta tema foi a seguinte, como enfrentar a morte na família? Leva Jesus para sua casa e peça a Ele para derramar do seu bálsamo divino sobre o seu coração. Segundo, leia a Bíblia regularmente, faça dela o seu livro de cabeceira, firme a sua fé na promessa da ressurreição do Senhor Jesus. Ele ressuscitou primeiro para que pudéssemos ressuscitar também. Terceiro, renove a sua esperança e a sua alegria na certeza do reencontro com os remidos na glória. Isso é promessa. Não se reprima. Permita-se chorar de vez em quando, ou quase sempre. O choro lava a alma. E por fim, não se isole. Não se enterre antes da hora. Pelo contrário, volte para a vida e continue vivo com a graça do Senhor Jesus, operando diuturnamente em seu coração. E lembre-se, Ele sustentou as irmãs Marta e Maria. Ele sustentou o seu servo Jó. E Ele fará o mesmo por você. Descansa no Senhor e espera nele, meu irmão. Não existe fórmula mágica para se vencer a dor do luto. A única maneira de enfrentá-la é com Jesus no barco das nossas vidas. É com Jesus segurando nas nossas mãos. É com Jesus derramando do bálsamo divino sobre os nossos corações. Curve a sua cabeça mais uma vez. Feche os seus olhos. Eu quero orar encerrando esta mensagem. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. O Deus fiel que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ó Deus, que a graça bendita, maravilhosa graça do Senhor Jesus seja com todos nós, visitando de forma muito especial, animadora, consoladora, fortalecedora e salvadora todas as famílias. E de maneira assim muito específica, aquelas que estão sofrendo agora com a partida dos seus entes queridos, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a certeza, a garantia do encontro que o Senhor prometeu da família dos remidos na glória, um lugar onde não existe lágrima, dor, tristeza, saudade, nenhum tipo de sentimento que possa nos causar tristeza, porque lá tudo é novo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Obrigado, Jesus, por essa certeza, essa convicção de que um dia iremos morar para sempre ao teu lado, na glória, na eternidade. Despede-nos agora com tua graça, que é melhor e maior do que a própria vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Eu espero que tenhamos uma semana muito feliz, muito abençoada. Vamos agora nos despedir, então,
com uma música que será cantada pelos nossos levitas. Aquela música que fala assim: o choro pode vir à noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus os abençoe. Um abraço e fiquem com Deus. Amém, irmãos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas,